Boa tarde a todos, o meu nome é Cecília Oliveira, sou terapeuta em terapia cognitivo-comportamental e coach de vida e profissional. Como prometido, peço desculpa pelo atraso, hoje vamos fazer a segunda parte da temática acerca das emoções. Para quem não viu a primeira parte, basta ir ao YouTube. O título é Perceber e Lidar com as Emoções. Esta é a segunda parte. Um resuminho breve da primeira parte. Tínhamos falado das emoções primárias, das emoções de base, com as quais nascemos, que são a alegria, a raiva, a tristeza e o medo. Pronto. E tínhamos encerrado aquele primeiro vídeo a falar de como estas emoções vão acabar por ser alteradas com a socialização e o meio familiar. Ou seja, ao longo dos anos vamos aprender novas emoções. E era nisso que íamos falar. Agora, como é que podemos explicar isso de uma forma que seja fácil para todos perceber? Vamos dar um exemplo muito simples. E acho que alguns pais estão a ver este vídeo, para quem não tem filhos, pronto. Mas é um exemplo muito bom de ver e até podem ter assistido. O melhor exemplo que eu tenho é o de criança pequenina que levamos na praia com o balde e a pá, né? Uma criança da volta de 2 anos e meio, está a fazer uns patês na areia e vê outro menino que vem para mexer nas coisas delas. Se você estiver atenta e reparar, muitas vezes a criança vai começar a mostrar sinais de irritação, não é? Porque já está a sentir que vão invadir o espaço dela. E como já dissemos, né, a raiva ou a ira serve para protegermos o nosso espaço privado. E o que é que vai acontecer? Esta criança muitas vezes vai tentar demonstrar que está a ficar irritada, ou com os choraminhos, ou com os ruídos, pronto. Mas se a outra criança continuar-se a aproximar e vier, por exemplo, a tirar o balde ou a pá, o mais certo é que aquela criança vai pegar na pá que tem e vai bater a criança com ela. Pronto, ou seja, vai ser uma maneira de defender o que lhe pertence. Isto, na realidade, são coisas que acontecem todos os dias. E nós, como os pais ou adultos, não é? Qual é o reflexo que vamos ter? Vai ser nós levantar para ir reclamar e ir refilar com a criança que teve o gesto de bater, não é? E a mãe da criança que certamente está a chorar porque levou com uma pá no focinho, vai dar-lhe um mime, pronto, e dá carinho à criança, o que é normal, não é? Porque esta criança também está a aprender. Mas o que é que vai fazer a mãe da criança culpada, entre aspas, não é? Muitas vezes vai ter uma reação de ralhar com a criança, dizer que teve um gesto muito mau, de tirar-lhe o balde ou a pá e de dar a outro menino, não é? O que para aquela criança é um choque, porque não só ela só fez aquilo que pensava que tinha que fazer, que é defender aquilo que é dela, mas ainda por cima ralharam e tiraram-lhe aquilo que ela tinha para dar ao outro. O que é que vai acontecer a próxima vez, não é? Porque esta criança também vai pensar e vai sentir culpa, não é? Porque da maneira que nós vamos ralhar e vamos a dizer à criança que ela o que fez foi mal feita, vamos trazer aí uns sentimentos de culpa, não é? E de vergonha. E como ninguém se gosta de sentir este tipo de sentimento, para a próxima vez o mais certo é que a criança, quando estiver outra vez nesta situação, já não vai dizer nada. Ou seja, ir a deixar a outra criança tirar-lhe o balde, ou a pá, neste caso, e vai chorar. E aí o que é que nós vamos assistir? Vamos ver as mães levantarem-se na mesma, só que aí está tudo trocado. Ou seja, a menina que está a chorar porque roubaram-lhe o balde ou a pá vai ser acarinhada e a outra criança que tirou vai ser ralhada, entre aspas, não é? E vamos devolver a primeira o bem que lhe pertence. E aí o que está errado é que a criança vai utilizar uma tristeza, mas fingida, não é? Porque aquela criança deixou o outro menino tirar o balde. Ela é só uma maneira como viu que não pode exprimir a raiva porque senão vai ser ralhada
escolher outra emoção. E ela escolheu a tristeza, mas não é uma tristeza sincera, é uma emoção fingida. E aí é que nós começamos a aprender a trocar as emoções. Isso é muito complicado, porque é evidente que nós, como pais, não é? E temos que ensinar as crianças realmente a lidar com as emoções, não é? E é evidente que não se pode bater numa pessoa porque ela quer nos tirar alguma coisa. O problema é que a criança muitas vezes vai interpretar que o que foi mal visto não foi a ação dela, mas sim a emoção, não é? Ou seja, temos que perceber que, para já com esta idade é muito nova ainda, não é? Uma criança com 2 anos, 2 anos e meio, muitas vezes ainda é muito novo para perceber, não é? E para sentir já este tipo de emoções, não é? Que é a vergonha, estas coisas todas. Porque temos de saber que a vergonha serve a provocar a sensibilidade e a preocupação perante o olhar exterior, enquanto a culpa normalmente é um indicador de transgressão, né? Uma tomada de consciência do dano que vamos causar aos outros. Pronto. Ou seja, temos que ensinar, mas a maneira que temos de ensinar é que muitas vezes está errada, porque acabamos, como estava a dizer, por fazer sentir culpa e vergonha à criança em relação às emoções que ela teve, em vez de ser o comportamento. E a partir do momento que a pessoa assimila isso, não é? Já mesmo pequenino, já aprende a fingir emoções. Ou seja, temos que aprender as crianças a enfrentar o comportamento e não a evitá-lo, ou seja, enfrentar o que se está a passar. O ato de reprimir emoções vai criar dois campos de emoções, não é? Vai criar o campo das emoções proibidas e das emoções autorizadas. Isto vai se exercer a vários níveis, ou seja, a nível social, no qual pedimos às pessoas, hoje em dia, não é? Que sejam moderadas, que sejam ponderadas e que controlem o grau de expressão. Vamos criar, para manter, não é? Estas emoções bastante controladas, vamos criar certos eventos, certas situações específicas para deixarmos exprimir estas emoções. E vemos isto a nível social, por exemplo, a alegria, não é? Como é que vamos poder exprimir a nossa alegria? Vamos criar casamento, festas, ou seja, eventos específicos onde vamos poder viver esta alegria de forma plena e de forma muito boa. Ou seja, estamos a colocar limites, não é? Estamos a autorizar as pessoas a sentir certas coisas, mas só em certos momentos e de certas formas. Porquê? Porque se estou num casamento e que estou-me a rir muito e estou a gritar, ou estou a beber uns copos, ou estou a dar beijinhos aos amigos, pronto, tenho aquela coisa de estar num ambiente festivo e de querer partilhar, vai parecer muito normal. Se fizer isso na rua, no meio de outras pessoas, vai parecer desproporcionado, fora de contexto, não é? E depois vai ser assim para todas as emoções, nós que temos de lidar, ou seja, a nível social temos que nós conformar. A raiva, não é? Por exemplo, a ira pode se exprimir, mas não podemos chegar ao ponto dos insultos, nem ao ponto da violência, não é? Ou seja, temos que conter, podemos exprimir, mas com limites. Quando temos medo, o medo é assim, o que é que fazem os governos, não é? Vão dizer os cidadãos que andam protegidos, não é? E muitas vezes até com a desinformação vamos dizer que estamos a tentar evitar psicose, ou seja, estamos aqui para proteger as pessoas, nós encarregamos disso, ou seja, até isto nós tirem, não é? Não, é como se não tivéssemos direito de ter medo, não é? Há quem trata disso, não é? Estamos a ser protegidos. Em relação à tristeza,
é um bocado como a alegria. Ou seja, também criámos eventos, sítios, ocasiões para podermos exprimir a tristeza. Por isso é que existem funerais, onde aí vamos poder exprimir a nossa tristeza toda sem ter vergonha. Vamos também, os governos e o Estado cria, por exemplo, um dia de luto nacional, que é para toda a gente ter direito de estar triste naquele dia. Ou seja, não há liberdade, não é? Ou seja, as emoções têm que ser vividas em certos contextos, não é? E muitas vezes vê-se, não é? Quando há uma pessoa que morre numa família, por exemplo, não é? Nos primeiros dias, no dia do funeral, toda a gente está aí, e é muito normal as pessoas chorarem, estar muito triste, e é normal. Mas se passar um mês ou 2 meses, a pessoa que perdeu alguém continuar muito triste ou muito a chorar, as outras pessoas já não vão perceber, já vão achar exagerado, porque já está fora do contexto, não é? Só que as emoções não têm prazos, não se podem controlar, ou seja, temos de ver as nossas emoções a nossa maneira, como podemos lidar com elas, e não como a sociedade acha que temos que as viver, não é? Em relação ao medo, já falámos disso, peço desculpa, falámos da tristeza, olha, falámos de tudo, peço desculpa, já estava um bocado baralhada. O que queria dizer era que em paralelo é muito engraçado porque está tudo muito controlado, mas criámos também coisas para podermos desafiar os nossos medos. Os filmes de terror, os carrosséis assim muito, aqueles que mexem-se muito, ou seja, há uma parte temos que criar algumas coisas que nos devem exprimir estas emoções também, não é? Porque as emoções são todas precisam de ser vividas, como já falei na primeira parte, é muito, muito preciso viver. E então vamos criar outros eventos e outras maneiras de exprimir estas emoções. Por exemplo, também as manifestações esportivas, por exemplo, aos homens, do futebol e estas coisas todas, aí já vamos ver que muitas vezes as pessoas gritam, choram, abracem-se, ou seja, andam aí com excesso, parece que guardem aquelas emoções todas durante a semana, que não puderam exprimir em casa, e chegam naqueles sítios e já vão poder explodir com estas emoções tudo, porque já não está fora de contexto, não é? Já parece normal, apesar de ser um bocado triste, não é? Temos que esperar para algum acontecimento específico para podermos exprimir o que estamos a sentir, não é? Mas isto é a nível social, é assim que criamos as coisas, ou seja, para controlar quando é que as pessoas podem estar felizes, quando é que elas podem estar tristes, como é que podem fazer, e infelizmente nós também transmitimos isto de gerações em gerações. Fora isso, as emoções, fora aqueles contextos específicos, as emoções muitas vezes são indesejáveis, não é? Porque vivemos numa sociedade de consumo, num mundo ideal, basta ver os reclames na televisão, não é? Se você precisar de uma coisa, temos tudo à mão, ou seja, a imagem que nós transmitem constantemente é que não temos razão para não estarmos bem, porque basta comprar, basta adquirir cada vez mais alguma coisa para estarmos bem, não é? Como se o material pudesse vir no lugar das nossas emoções, não é? É assim, temos de estar felizes. A felicidade, infelizmente, não se compra, e apesar de muitas vezes estarmos criados nesta ideia, não é assim que funciona. Isto até a nível de papéis, o homem, a mulher, isto já está definido há muitos anos, mas é como se tivéssemos distribuído as emoções quando as pessoas nasceram, não é? Por exemplo, damos a alegria, a raiva aos homens, e a tristeza e o medo à mulher.
não é? Ou seja, a mulher não pode estar alegre, não pode estar chateada, ou seja, não pode ter aquela raiva, porque vamos arranjar sempre uma desculpa, não é? Se a mulher estiver com raiva é porque ela está histérica, é porque, pronto, vamos arranjar alguma coisa. Em contrapartida, o homem também não pode chorar, não é? Porque não se faz, um homem não chora, é assim que são criados, não podem ter medo, é como se tivessem sido assim, ou seja, se distribuímos. As mulheres tiveram direito à tristeza e o medo, os homens tiveram direito à alegria e a raiva, e tem que ficar por aí. Infelizmente, isto cria situações muito complicadas, para já, porque, para quem não sabe, a maior taxa de mortalidade nos homens é entre os 15 e os 25 anos. Porquê? Porque educamos tanto os homens a não terem medos e não terem aquela tristeza e estas coisas todas, que eles vão chegar a uma certa idade, vão desligar estas emoções, não é? Porquê? Porque na sociedade é mal visto e então tem que desligar a emoção. E a partir daí deixam de ter travão, não é? E cuidado. Por isso é que muitas vezes acontecem coisas terríveis, onde morrem jovens nas estradas ou em outras coisas, porque não têm aquela coisa, não é? Que nós, as mulheres, talvez temos mais, e talvez por isso é que vivemos mais tempo, mas pronto, é só para explicar que podemos dizer o que queremos, cada vez mais há lutas, não é? Para a igualdade dos géneros e estas coisas todas, mas a verdade é que é um bocado assim, quando nascemos é como se tivéssemos já as cartas distribuídas, não é? E é muito difícil sair destes preconceitos. Ou seja, é verdade que os homens, por exemplo, como têm, não é? Tiveram a herdade da raiva, ou seja, eles têm mais facilidade a serem respeitados, não é? Porque, como eu já expliquei, a raiva é precisa, porque é o que nos permite mantermos o nosso espaço, é o que nos permite ser respeitados. Pronto, é tudo o que nos permite nós impor, nós manter o nosso território, sem ir em cima dos outros, não é? Ou seja, não estamos a invadir os outros, só estamos a proteger aquele que é nós. E talvez é mais natural para um homem fazer isso, porque já foi criado com isso. Enquanto uma mulher irá muitas vezes lutar muito mais para adquirir esta capacidade. E a alegria é o mesmo, não é? Os homens têm direito de chegar a casa e estarem cansados e terem vontade de ver um bom filme ou ver um jogo de bola na televisão. Só que muitas vezes a mulher vai levar muito mal, porque ela tem que fazer muitas coisas, e então vai chamá-los egoístas e vai tentar culpar o homem. Só que entramos aí numa dinâmica assim um bocado engraçada, não é? Porque eu não sei, mas para quem já tentou ver algum filme descansado ou fazer alguma coisa descansado com alguém à volta com aspirador a fazer brulha, vai ver que não há prazer nenhum, não é? É muito difícil perceber, mas também as mulheres podem fazer esta experiência, não é? Ou seja, também irem descansar e ter prazer e apoderar-se daquele que tem direito, não é? Se elas fizerem, também irão ver que não irão gostar que este bocado de tempo que elas tiverem que seja entre aspas, invadido por outra pessoa. Mas pronto, isto era só uma parte. Ou seja, as mulheres foram privadas, entre aspas, do motor e do acelerador, não é? Como já dissemos, a alegria é o motor e a raiva é o acelerador. Mas os homens foram privados do travão e da embreagem. A embreagem, que é a tristeza, e o travão, que é o medo. Não é? Ou seja, são todas as coisas que são precisas. Pronto, isto é a parte social, entre aspas, não é? É como a sociedade está a tentar representar as coisas. Depois, além desta sociedade, temos a parte familiar,
não é? Porque na família também, cada família tem uma maneira de exprimir as suas emoções muito próprias. E também, dependendo dos países, das culturas, etc., vamos ter maneira muito diferente de exprimir as nossas emoções. Pronto. Isto também é um facto muito importante sobre a nossa maneira de nós exprimirmos e de nós como é que há de dizer? De criar a nossa personalidade, não é? Ou seja, isto é uma data de coisa que faz que as emoções de base com as quais nascemos vão sendo alteradas com os anos e infelizmente vão trazer muitos problemas para a frente, muitas expressões, muitas perturbações mentais e muitos problemas, porque vamos ser muitas vezes proibidos de viver as nossas emoções como queremos. Pronto. Assim, sofrendo estas pressões sociais e familiares, os seres humanos vão aprender que existem emoções autorizadas e outras proibidas, como estava a dizer, e para a próxima parte deste tema, ou seja, na terceira parte, irei falar destas emoções e como é que podemos lidar com elas. Obrigada a todos, espero que gostaram do vídeo, peço desculpa se houver alguma coisa que esteja mal, estão à vontade para comunicar ou para mandar mensagem. Obrigada, boa tarde.